Você está no programa Ponte, eu sou o jornalista João Mouzinho, tenho aqui na bancada o jornalista Mailson Franklin, como convidado tem aqui também o jornalista Carlos Madeiro, e a nossa convidada de hoje é a cientista política e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, João. Obrigada, Mailson. Para mim é uma satisfação estar aqui também, com a honra da presença do jornalista Carlos Madeiro. E bom dia. Luciana, a gente tem analisado aí as questões políticas locais e nacionais e a gente vê um fato aqui em Alagoas, essa pré-candidatura anunciada pelo Fernando Collor como um fator que mudou o cenário. Como é que você avalia essa pré-candidatura do senador Fernando Collor ao governo do estado? Bom, nos últimos dias a gente estava na expectativa do anúncio dessa candidatura e a gente já havia previsão, se isso se confirmasse, haveria um impacto, né, no xadrez eleitoral no estado. Isso tem se confirmado com as pesquisas que estão sendo divulgadas, né? Então, a gente vai ter uma mudança agora, né? E a grande dificuldade é entender ali como que se dará esse segundo turno, né? Quem efetivamente irá, né, conquistar o eleitorado e chegar ali para efetivamente a gente ter uma competição aí. Agora, há uma tendência muito grande, assim como nos outros estados, da gente ter em Alagoas uma nacionalização também das disputas. E isso quer dizer que o quê? Né? Que as candidaturas presidenciais podem influenciar aí, né, o peso que essas candidaturas estaduais vão ter, ou seja, né, se a gente tem uma disputa polarizada entre Lula e Bolsonaro, provavelmente os dois candidatos, né, que levarem efetivamente essas candidaturas para a disputa, né, durante a campanha que começa em agosto, provavelmente esses terão mais chances de chegar ao segundo turno. Seria o principal trunfo hoje do senador Fernando Collor ter esse palanque aqui do presidente Bolsonaro, dizendo eu sou o candidato do Bolsonaro, como a gente vê em outdoors, principalmente aqui em Maceió, em Arapiraca, em algumas cidades do interior de Alagoas. Esse é o principal trunfo do senador hoje? Não, com certeza, né? Quando a gente olha também, né, de forma longitudinal, né, como que o comportamento do eleitor em Alagoas, e especialmente em Maceió, ele se comporta, a gente consegue perceber que aqui no Nordeste você tem ainda, né, você tem uma base eleitoral aí mais conservadora que tende aí a apoiar candidaturas de centro-direita, né? Por exemplo, né, a eleição de 2002, o Lula não ganhou em Alagoas. Né? E depois disso, né, a gente teve essas dificuldades especialmente concentradas na capital, né? Tanto que na última eleição o Haddad, né, ele teve aqui, né, a menor porcentagem de votos em capitais do Nordeste. Então isso fala muito, né, do comportamento do eleitor, das características desse eleitorado aqui em Alagoas e especialmente em Maceió. Maceió, Alagoas, então a gente pode dizer que é um estado e uma capital conservadora, Luciana? Dentro do Nordeste, eu diria que é a capital mais... Maceió, a gente tem a capital mais conservadora. O comportamento do interior, ele se alterou ao longo do tempo. Hoje a gente consegue ter um comportamento do eleitor muito mais moderado, né? Inclusive, né, hoje quando a gente olha as pesquisas, a gente vê, por exemplo, uma candidatura do Lula, né, sobressaindo ali, né, com boa aceitação, né, no interior. Agora, na capital, ainda há maior dificuldade. Mesmo assim, hoje, o Lula tem liderado até na capital. Professora, falando em Collor, ele já se diz candidato, né, do Bolsonaro aqui em Maceió. Na sua avaliação, de forma positiva ou negativa, isso é boa para o pré-candidato? Isso é bom para ele? Com certeza. Né? Ele, né, como o João Mouzinho mencionou, né, ele tem esse trunfo para apresentar. Né, e quer queira ou quer não, com essa nacionalização da disputa, ele tem algo para dizer em termos de apoio, né, em termos de o que foi feito para o Estado, né, o que veio de verba federal. Então ele pode utilizar bem, né, o nome do Bolsonaro aí para conseguir aí ampliar esse eleitorado que já se apresenta, né, aí como né, tendo ele como favorito aí nas suas preferências. Madeiro. Bom, olá pessoal. Luciana, a gente tem visto essa questão do Collor e tem uma questão específica. Collor é um senador em fim de mandato, naturalmente iria para uma reeleição. Falou-se muito que ele teve
tem visto as pesquisas e viu o Renan Filho como um nome muito forte ao Senado. Queria saber até que ponto você acha que isso influenciou nessa decisão, já que o Collor não é um novato, bem novato em disputas para o Estado, né, governo do Estado. Ele perdeu para o Ronaldo Lessa, perdeu naquele primeiro turno para o Teotônio e para o próprio Ronaldo Lessa. Na última eleição ele saiu no meio da disputa por falta de apoio. Então ele nunca tem tido sucesso nessa empreitada. Aí a pergunta é, ele concorreu ao governo por achar um risco menor de ficar sem mandato? Não, com certeza, isso ali foi a principal variável considerada por ele para tomar essa decisão, né? Diferentemente de 2006, depois em 2014, né? Ele tem um cenário ali que ele teria mais dificuldade de ter melhor desempenho, né? Então, hoje a boa avaliação, né, que o ex-governador Renan Filho apresenta, né, tanto do seu governo quanto dele, né, enquanto candidato, isso, né, foi considerado ali como algo muito difícil de ser revertido, né, até porque a gente tem uma continuidade hoje do governo, né, Renan Filho, ou seja, é real, né, e as pessoas têm avaliado positivamente, inclusive o candidato, né, que o sucedeu. Então, com certeza ele avaliou o risco e, claro, né, para o governo ele teria o que trazer de diferencial em termos de discurso, né, ou seja, ele poderia trazer esse legado que é avaliado pela base bolsonarista, né, como satisfatório, né, tanto que a gente tem, né, uma base que mantém esse apoio que não se altera ao longo do tempo, né? E quer queira ou quer não, né? A máquina do governo federal, né, tá nas mãos do Bolsonaro. Então, independente de não, né, da gente ter uma lei eleitoral que proíbe, né, a publicidade aí durante um período, ele é presidente, né? E a situação do país continua. Ele, enquanto presidente, ele precisa também tomar algumas ações que vão estar tendo algum tipo de visibilidade. Nesta semana foram divulgadas duas pesquisas, tanto do Data Census quanto do IBRAP. O Data Census retrata o seguinte cenário: Paulo Dantas na primeira colocação com 26%, Collor na segunda posição com 18%, seguido por Cunha com 17% e Rui Palmeira com 11%. Já no cenário do IBRAP, a gente tem Paulo Dantas com 30%, Fernando Collor com 19%, Rodrigo Cunha com 16% e Rui Palmeira com 10%. Esses são os principais 4 primeiros colocados. Como é que você avalia, Luciana, esses números até aqui nesta semana? Bom, a gente tem duas mudanças substanciais aí nesse cenário, né? A primeira delas é oficialmente o senador Collor como pré-candidato oficial, né, sendo avaliado, né? E que vem aí, que mostra que veio para mexer com esse tabuleiro político no Estado, né? E o segundo fator foi justamente o crescimento do atual governador Paulo Dantas aí, que nas pesquisas anteriores ali aparecia em terceiro lugar, né? E, claro, isso mostra que ele está sendo reconhecido pelo eleitorado de alguma maneira, né? Seja por transferência de voto, seja pela própria aparição, pela publicização que ele teve aí com a entrega, né, de obras e momentos em que ele teve aí inaugurações, né? E a tendência é que ele cresça mais, né? Assim como eu mencionei o caso do presidente Jair Bolsonaro, ele também tem a máquina nas mãos. Ele não vai deixar de ser governador, né, durante o tempo que ele é candidato, né? Então, isso acaba de alguma maneira favorecendo, né? O que a gente precisa observar, na verdade, é como o eleitorado do Rodrigo Cunha e do Rui vai se comportar a partir de então. Por quê? Existe uma tendência também no eleitorado de dar um voto útil. Se ele começa a perceber que nas pesquisas tem alguns candidatos que estão muito, né, mais à frente e que podem ter mais chances eleitorais, há uma tendência natural do próprio eleitor falar, não, já que esses aqui não... O voto útil seria, Luciana? É o voto útil. Eu vou migrar em outra direção. E aí a gente tem que olhar as características desses candidatos, com quem que eles estão mais alinhados para a gente ver para onde ele vai migrar, né?
No caso do Rodrigo Cunha, talvez um grande problema e desafio que ele tem é justamente ele não ter um palanque oficial de um presidenciável. Isso tem um peso considerável, né? Como eu disse, as disputas elas tendem hoje, e não é só Alagoas, no Brasil inteiro, no âmbito dos estados, ser nacionalizada. Então, o palanque presidencial vai contar muito ali, né, no desempenho dos candidatos no âmbito estadual. O apoio do Lula ao Paulo Dantas é algo significativo na sua avaliação? Com certeza, né? E até foi boa essa pergunta, porque, claro, além, né, do que eu mencionei em termos, né, do que explica um pouco o crescimento dele, a gente não pode desconsiderar que que o ex-presidente Lula teve recentemente em Alagoas e o ex-presidente mencionou que o candidato dele em Alagoas é o Paulo Dantas. Nas redes sociais, enfim, fez uma ampla divulgação. Não foi simplesmente o Paulo falar que apoia o Lula, foi o Lula falar que o candidato dele em Alagoas é o Paulo Dantas. E isso tem um peso, principalmente... E ele já disse que vai retornar a Alagoas. Né? Além disso, ele falou que quando começar a campanha, ele vem a Alagoas. Então, isso mexe também, né, com o eleitor. Esse né? crescimento do Paulo tem a ver também com isso, então, diretamente? Também. A gente não pode dizer em que medida que uma coisa influenciou mais que a outra. A gente teria que fazer uma outra pesquisa para saber. Mas uma hipótese é que sim, né? Tanto quanto, por exemplo, o Bolsonaro, né? A gente teve uma pesquisa hoje, saiu do Instituto Quest, um Instituto Nacional, em que mostra um crescimento do presidente Jair Bolsonaro no Nordeste, né? Na pesquisa Data Census também já mostra ali um crescimento também de Jair Bolsonaro, né? O que poderia estar explicando também? Recentemente, o presidente teve em Alagoas, aqui, né, em Maceió, fazendo a inauguração né, dos condomínios residenciais. Quer queira ou quer não, isso também influencia, principalmente com a proximidade das eleições. Então, isso tudo é avaliado pelo eleitor. Maílson. Professora, também na pesquisa Data Census, né, os números apontam a consolidação de Renan Filho, pré-candidato ao Senado. Na sua avaliação, a senhora acredita que no atual cenário, Davi Davino e Reinaldo Lessa podem ser concorrentes do Renan? Eu acredito que eles... Até então, eles são, né, estão aí sendo sondados como os pré-candidatos oficiais aí que vão estar nessa disputa. Agora, claro que é muito difícil para esses, né, pré-candidatos conseguirem alcançar ali, né, essa porcentagem que o Renan Filho vem apresentando, né? Até teve uma redução quando a gente olha assim num período mais longo, mas claro, porque teve a entrada de outros nomes nas disputas, mas não o suficiente, com a distância muito grande, né, que possa ser revertida. Hoje, de acordo com as pesquisas que a gente tem hoje, né, o ex-governador Renan Filho seria eleito sem qualquer dificuldade. Davi Davino, quando foi candidato a prefeito aqui de Maceió, teve quase 100 mil votos. Isso dificulta para o Renan também, em Maceió? Como eu falei, ainda o que se apresenta enquanto porcentagem ali, né, de preferência em relação ao Davi Davino, não chega ainda perto do Renan Filho. Então ele precisaria muito mais, né? Até porque a base eleitoral dele está muito concentrada, né? do deputado Davi Davino está muito concentrada na capital, né? Ele precisaria conseguir ali ampliar isso no interior, que é onde o Renan Filho surfa bem, né? A popularidade dele é muito alta no interior do estado. Então acho que ele vai ter dificuldades, mesmo ali ele estando num grupo forte, né? Um grupo ali com Arthur Lira, com Rodrigo Cunha, ainda apoiado por JHC, acho muito difícil que ele consiga reverter isso numa eleição que está muito próxima, né? Poucos meses aí. Carlos Madeira. Luciana, a gente ainda falando do Bolsonaro com o Collor, tem uma coisa interessante, né? O Lula veio aqui, levantou o braço do Paulo Dantas, fez a campanha, pré-campanha, claro, deixou explícito. O Bolsonaro não fez isso com o Collor, né? Inclusive nos bastidores, quando a gente conversa, ainda há um acerto para o PL indicar o vice, deve ser inclusive o vereador Leonardo Dias, se confirmado.
Então, oficialmente, parece que o Bolsonaro ainda tem alguma restrição a colocar o seu nome vinculado ao Collor, talvez pensando na nacionalização que isso aconteça. Você vê algum motivo para o Bolsonaro não colocar seu nome? Você vê que pode acontecer do Collor ser esse candidato que, por exemplo, diz que tem o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não diz que o Collor é o candidato dele? Eu acho que o fator aí que tem dificuldade essa explicitação desse apoio é, né, o deputado federal Arthur Lira, né, que é um grande aliado, né, do Bolsonaro e que hoje é o principal apoiador da candidatura aí, do Rodrigo Cunha. Né? Então, provavelmente, esse explica muito mais do que efetivamente aí, essa definição dos nomes. Agora, em algum momento, provavelmente, Bolsonaro vai ter que decidir. Né? Mas o Cunha não quer o apoio do Bolsonaro, pelo menos deixa isso claro. Ele não quer. Né? E exatamente por isso, né? O Arthur Lira é um aliado. Hoje, inclusive, o presidente Bolsonaro depende muito dele na Câmara, inclusive aí para aprovação, né, dessa PEC kamikaze, que eu avalio assim, com impactos muito negativos, futuros negativos, né? Então ele declarar hoje, olha, meu candidato oficial em Alagoas é Collor, pode, de alguma maneira, mudar o comportamento ali, tanto do Arthur Lira quanto desses deputados do Centrão. Né? Então, isso vai acontecer, eu acredito, mas depois que efetivamente a campanha já estiver na rua. Ô, Luciana, não é uma postura incoerente quando se trata de Rodrigo Cunha a gente observar que ele marcha, um dos seus principais aliados hoje é Arthur Lira, ele se diz um político independente. Aí, como o Madeiro colocou, ele não quer associar também, como você bem colocou também, a imagem dele ao presidente Bolsonaro. Como é que você avalia essa questão do Rodrigo Cunha? Não parece uma política incoerente que ele faz? Bom, então, assim, eu particularmente, né, acho que o Rodrigo Cunha ele tem uma trajetória política muito bem construída em Alagoas, né? Eu acho que isso é bom a gente frisar, né? Mas, a partir de algum momento, ele teve que optar, né, em termos de sobrevivência política, né, se ele aderia a um grupo ou não, né, e ele recentemente ele fez isso, né, ele decidiu marchar junto com um grupo, né, e esse grupo é o grupo que foi formado especialmente aí pelo JHC, que aí sim é o principal aliado dele, né, era até então o principal aliado. Então a gente consegue ver um outro Rodrigo Cunha de 2018 para cá em termos aí, né, da relação com essas lideranças políticas, especialmente né, o Arthur Lira, o Benedito de Lira, né, que enfim. Você acredita que ele vai levantar a bandeira do União Brasil, por exemplo, fazer campanha para o Luciano Bivar aqui em Alagoas? Bom, acredito que ele vai aparecer, né, em algum momento assim, da campanha, mas ele não, né, na verdade é pouco relevante quando a gente vê assim, o que representa Luciano Bivar para o eleitorado alagoano, muito pouco, né? Então, para ele, talvez se manter numa postura mais neutra, talvez seja até melhor do que ele trazer, né, uma candidatura que é pouco expressiva, que não vai fazer diferença nenhuma para ele, né? Como eu disse, o ideal por uma candidatura competitiva nos estados nesta eleição é definir um palanque, né, muito alinhado com a competição nacional. Né? E hoje a competição nacional está muito clara para mim, é uma disputa entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Né? Mesmo o Ciro Gomes ali, que a gente sabe que é persistente, que está ali, né, tentando ainda de alguma maneira ter alguma visibilidade, a gente consegue perceber uma distância muito grande dos demais. Então, dificilmente a gente pode dizer que existe uma terceira via viável, seja ela a direita ou a esquerda hoje, que mude né, esse cenário. Obrigado, Luciana. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje, são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade,
tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal. E tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou o jornalista João Mouzinho, tenho aqui comigo o jornalista Mailson Franklin, temos também aqui o jornalista Carlos Madeiro e temos como hoje a nossa convidada, a cientista política e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, João. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Luciana, a gente falou do Fernando Collor, a gente falou também do Paulo Dantas e a gente vai tratar agora da questão do Rui Palmeira. Como é que você avalia o Rui Palmeira nessa quarta colocação com 11,9%, segundo o Data Census e segundo o IBRAP com 10%. Qual o papel, qual a função hoje do Rui Palmeira nessa disputa? Você acredita que ele avança nessa pré-candidatura até chegar a uma candidatura no mês de agosto? Bom, quem sofre mais nesse tabuleiro eleitoral hoje é justamente o Rui Palmeira, né? Que era um pouco previsível tendo em vista o partido hoje que ele está, né? E as próprias composições aqui dentro do Estado. Então, eu diria que hoje ele tem um grupo muito frágil, né, e que não lhe dá esse suporte aí para que ele seja um candidato realmente competitivo, né? É um nome que se mostrou expressivo aí, principalmente quando ele se apresentou como pré-candidato, mas uma situação aí muito diversa do que a gente tem hoje, né? Naquele momento, o governador Paulo Dantas ainda não tinha, né, se tornado governador, né? Não tinha se apresentado como pré-candidato, o Collor não tinha entrado na disputa. Então, hoje, dentre esses 4 candidatos aí, ele é o que tem menos viabilidade eleitoral, né? Isso pode ser alterado se houver um componente externo, uma variável externa aí que favoreça a sua candidatura, mas ele, assim como o Rodrigo Cunha, também não definiu um palanque nacional aí para falar, né, para chamar de seu, né? Então isso também dificulta, né, as condições dele eleitorais aqui no estado. O Rui colocou recentemente que é um candidato independente que não estaria atrelado a grupos políticos, a exemplo do grupo do Arthur Lira, e parece que isso não colou com o eleitorado, essa questão de dizer que é um candidato independente. Isso, Luciana, tem alguma influência com a população hoje? Dizer que, sou de grupo político X, Y, Z, ou é algo que a população não está levando tão em conta hoje? Ser independente no Brasil hoje, né, não significa muito numa disputa, né, estadual e presidencial, especialmente no momento onde você tem né, uma questão aí nacional que precisa realmente, né, ser decidida, né, em termos assim, de projetos, o que efetivamente a população quer, em termos daquilo que ele já conhece, né? E são 2 candidaturas fortes nacionalmente, né, e que de alguma maneira tem impacto aí nessas candidaturas estaduais, né? Então, o fato de você se apresentar como independente, como outros candidatos fizeram em outras eleições, né, isso só daria, né, um êxito eleitoral se a gente tivesse numa condição muito adversa, como aconteceu na própria eleição de 2018. Não necessariamente a independência, mas a gente teve casos de outsiders ali que não necessariamente vincularam diretamente o nome aos presidenciáveis e que foram muito bem sucedidos. O Zema, por exemplo? O Zema, por exemplo, apesar que ele na reta final ele encostou um pouquinho no Bolsonaro, mas ele fez uma campanha muito independente, muito focada em renovação da política, em ele ser, né, uma pessoa de fora do sistema, né? Então esse discurso ele
pode emplacar num momento muito específico, né? O que não é hoje a situação hoje do país. Ou seja, na prática, não ter lado é algo ruim para qualquer pré-candidato hoje. Com certeza. O eleitor, ele gosta que as pessoas decidam, que as pessoas se posicionem. Tomem partido. Né? Tomem partido. Então, isso aí fica um recado, não apenas para o Rui, mas para o próprio Rodrigo Cunha. É importante se posicionar. E se não entender que vai ser uma eleição nacionalizada, as chances eleitorais acabam aí sendo comprometidas. Mas, Luciana, 14,6% indecisos e 6,9% de brancos e nulos. É um percentual que pode mudar o quadro na disputa ao governo? Vamos ter segundo turno? Em Alagoas, com certeza, a gente vai ter um segundo turno aí, né? O que a gente não sabe é quem vai para esse segundo turno, né? Então, diferentemente da eleição, né, de 2018, a gente teve um aumento aí, né, da abstenção eleitoral. A eleição desse ano, da forma como ela está desenhada, com 4 candidaturas aí competitivas, cada um ali ainda com suas próprias condições, né, dentro da disputa, né, faz com que a gente claramente consiga perceber que o eleitor ele vai se posicionar de alguma maneira e vai querer participar desse processo. Então, a gente tende a ter uma redução nessa abstenção aí. Madeiro. Vamos lá, Luciana, queria trazer um pouco desse contexto nacionalizado, porque inevitavelmente a gente vai ter no debate a postura que o Bolsonaro tem tido em desacreditar vários dos sistemas nacionais consolidados, imprensa, STF, em algum momento atacou o Legislativo, e agora, depois de perder a questão das urnas do voto impresso, é claro que a gente tem visto uma disseminação de informação que as pesquisas são falsas, né? Ele coloca-se como verdadeiro líder, fala de data-povo. Entretanto, para os candidatos estaduais, talvez isso seja um pouco incômodo, porque ao que demonstra o Bolsonaro, ele vai radicalizar esse discurso. Como isso pode prejudicar, por exemplo, os candidatos bolsonaristas nos estados e políticos profissionais que historicamente se elegeram pelas urnas, apareceram na frente das pesquisas? Como fica essa questão de se distanciar da realidade do Bolsonaro com a necessidade de votos que ele vai precisar, esses candidatos estaduais? Bom, primeiro o Bolsonaro vai ter que decidir o tom da campanha efetivamente, né? Se ele vai manter esse discurso que ele vem trazendo desde o início do mandato até aqui, né? De questionar as instituições políticas, né, questionar o judiciário, a imprensa, né, o voto, então, na imprensa principalmente, né? Agora as pesquisas são um alvo, né? Também as pesquisas eleitorais, né? Então, assim, ele vai precisar, né, definir nesse discurso, a manutenção desse discurso, ele tem que também arcar, né, com prejuízos em relação aí ao impacto que ele vai ter aí nas composições aí, né? Seja para a Câmara dos Deputados, seja também para as Assembleias Legislativas, né? Então, não é um discurso que a maioria dos políticos, né, dos candidatos compram, até porque eles foram legitimados ali, ou vão ser legitimados pela urna, né? Eles confiam nas instituições políticas, senão eles não estariam disputando ali para estar nesses espaços de representação, né? Então, são fatores, inclusive, que podem ser muito bem explorados pela oposição se ela conseguir, né, mostrar claramente esses problemas aí que afetam diretamente a democracia, né? Um presidente que questiona a legitimidade da própria democracia, porque quando a gente está falando em voto, a gente está falando, né, de um direito ali democrático que, enfim, não foi conquistado assim. Que não foi barato para a gente. E que não foi barato para a gente. Muitas vidas foram perdidas nessa caminhada. Exatamente. Né? Então, é muito complicado você manter isso, né? Até porque eu acho que também algo que essas eleições, ela né, vai ser pontuada é justamente projetos em relação à própria democracia brasileira. O que você quer em termos de democracia? Né? Você quer um presidente que respeite as regras democráticas ou aquele que permanentemente vai ficar questionando as próprias instituições das quais ele faz parte, né? Das quais ele precisa para governar, né? Tanto que ele conseguiu um apoio amplo ali do Centrão. Por quê? Foi por meio das instituições políticas, de deputados que foram eleitos pelas urnas, né? Enfim, então acho muito complicado que esse discurso ele favoreça alguém,
Pelo contrário, ele prejudica, e prejudica principalmente a nossa democracia. Luciana, do ponto de vista da ciência política, o que muda na prática de julho para agosto para os pré-candidatos para serem candidatos? O que é que muda no seu discurso, no comportamento? O que é que isso muda? Mês de julho é um divisor de águas para todos os partidos. Eles precisam tomar decisões agora, né? Quem efetivamente serão seus candidatos a deputado estadual, quem serão seus candidatos a deputado federal, vai ter ou não candidato a senador, né? Quais são os apoios, né, formais que vão acontecer ali a partir da campanha, né? Então, é um momento de reflexão que vai acontecer para ali, no início de agosto, fazer o registro dessa candidatura e entrar em campo. Né, já andando ali para o final de agosto, a campanha começa efetivamente. E aí é um tempo muito curto de campanha. Ou você aproveita bem, utiliza bem os recursos, né, e toda a estrutura ali à sua disposição para fazer uma campanha aí que realmente dialogue, chegue no eleitor, por qualquer que seja, né, a mídia, ou né, se vai haver ou não esse corpo a corpo, mas é isso, né? É o momento que eles precisam para definir a vida ali e como vai ser a campanha ali até outubro. A rede social, sobretudo o WhatsApp, teve uma importância muito grande na campanha passada para presidente da República. Como é que você avalia essas ferramentas de tecnologia, o WhatsApp especificamente? Como é que você vê? Isso daí vai ser decisivo nas eleições deste ano também? Decisivo eu não diria, mas não tem como retroagir e não dizer que as redes sociais não vão ter algum impacto ou não vão ter alguma influência. Vão continuar sim. As pessoas hoje encontraram outras formas de se comunicar, de passar ali suas preferências, né? Aqueles candidatos que conseguem utilizar melhor esses recursos, consequência, vão ser mais beneficiados, né? Agora, a gente dizer que a rede social vai definir como definiu 2018, né, ou pelo menos o peso que teve em 2018, acho muito difícil, porque o cenário já está muito consolidado, principalmente nacionalmente, né, você já está muito definido quem são ali os candidatos e o eleitor ele já está muito decidido em quem votar, pelo menos 70% do eleitorado que apresenta ali uma opção de voto já diz ali que não muda, né? Então, vai ter essa influência. Nas eleições estaduais, eu acho que ela tem menos efeito, né? Eu acho que até pela proximidade, e no caso de Alagoas é um estado pequeno, o corpo a corpo, né, o vizinho falando com o outro, eu acho que isso conta muito mais ainda, né, sobre essas candidaturas, no caso da política local em estados menores, né? Agora, claro, redes sociais vão ser utilizadas, o WhatsApp vai ser utilizado? Vai, mas não vai definir. Luciana, com a manutenção da pré-candidatura de Régis Cavalcante, isso vai gerar um transtorno entre o Cidadania, o PSDB e o União Brasil local? Bom, como eu falei, né, o mês de julho vai ser o divisor de águas aí. Então, esses partidos vão ter que chegar num denominador comum para efetivamente saber quem são os candidatos aí de cada federação, de cada partido. Então, hoje ainda não é essa indefinição. Se houver uma persistência para manter um candidato ali da federação que seja o Régis, isso complica a vida ali né, do Rodrigo Cunha, ali, que tem hoje a Jó como uma pré-candidata a vice, né? Mas é algo que eu acho que eles vão resolver rapidamente. E acho que nessa situação, acho que o Rodrigo tem muito mais chance de ser bem sucedido do que o próprio Régis. Julho é o mês da decisão. É o mês da decisão para todos os partidos no Brasil e aqui em Alagoas. Madeiro. Vamos lá. Ô, Luciana, eu queria entender um pouco. A gente tem visto aí no cenário nacional uma estabilidade nas últimas pesquisas com variações muito pequenas, principalmente Lula, Bolsonaro e Ciro. Diante de um cenário que são candidatos, um presidente, um ex-presidente, o Ciro já vem desde 2002 como candidato, o que é que poderia fazer mudar, por exemplo, para o cenário alterar-se e, dentro desse cenário, candidaturas podem surgir, ainda tem vaga para uma Tebet, para um Ciro, desbancar um Bolsonaro no segundo turno, ou mesmo Lula? Acho muito difícil que isso vá acontecer, né? Pelo contrário, a gente já consegue perceber, por exemplo, no caso do Ciro, ele já reduzindo esse eleitorado, que é a mesma questão que acontecer, né, que pode acontecer em Alagoas do voto útil, vai acontecer nas eleições
presidenciais. Então, ali, parte daquele eleitorado que hoje se mantém fiel ali ao Ciro vai começar a repensar, olha, eu quero dar um voto útil para tentar ajudar a decidir ali, ou vou manter aqui, né, mesmo que seja do ponto de vista ideológico ali, de acreditar naquele projeto, independente das suas chances eleitorais. Né? Então, acho que a gente não tem chance de ter uma terceira via competitiva, outro candidato aparecendo. Né? O que mudaria hoje o rumo da eleição? Um fato novo, né? Como a gente teve lá em 2014, né? Quando a gente teve o acidente envolvendo o Eduardo Campos, ou mesmo na eleição de 2018, onde a gente também teve ali a questão da facada em relação ao presidente, o candidato à época, Jair Bolsonaro. Né? Então, hoje, né, a gente não tem isso, né, mas só isso que faria uma mudança considerável no cenário. Então, estável, dá para dizer que é um cenário que, num contexto normal, e eleições não são contextos normais, é difícil uma reversão do Bolsonaro à vantagem do Lula? Muito difícil, é muito difícil. E é uma eleição polarizada e personalizada. É diferente da polarização que a gente via ali desde 94 entre PT e PSDB, né, que tinha um componente partidário forte ainda. Até no caso do PT, pela própria história, né, do PT ali, desde quando ele foi criado, um reforço da sigla, né, e que tem muita identificação em parte do eleitorado até hoje. Né? E o próprio o PSDB, que teve um peso ali a partir daquele momento, desde quando, na verdade, o Fernando Henrique era ainda secretário, ministro da Fazenda, né, do governo Itamar, e criou ali o Plano Real. Né? A partir dali, o PSDB ganhou uma sobrevida e uma força da legenda, tanto que depois das duas eleições de Fernando Henrique, a gente teve, né, o Geraldo Alckmin, a gente teve o José Serra ali representando o partido. Não foi uma eleição personalizada tal qual a gente está tendo hoje entre Lula e Bolsonaro. Luciana, na sua opinião, o Geraldo Alckmin como pré-candidato a vice de Lula foi uma boa opção? Eu acho que foi a melhor opção, né, que ele teve no momento. Né? O Lula queria repetir muito a estratégia eleitoral que ele adotou lá em 2002, né, que é justamente fazer um acordo amplo com o poder político econômico do país, né, os representantes, né, do poder político econômico no país, e garantir ali um acordo nacional de que ele faria manutenção, né, de tudo aquilo ali que já vinha sendo construído até então no campo econômico. Né? Tanto que ele trouxe naquele momento ali o José Alencar, né, para ser seu candidato. Né? Ele, eu acho que tentou realmente fazer isso novamente, encontrar uma figura do mercado empresarial. Trazer, né, os empresários. Trazer um empresário, né? Mas acho que não foi bem sucedido, e a melhor alternativa que ele teve foi pensar do ponto de vista ideológico. Não necessariamente o ponto econômico, mas vamos trazer, né, uma pessoa que seja do campo ali da centro-direita, que tenha um diálogo com setores mais conservadores do eleitorado brasileiro, para que eu mostre que eu estou aqui disposto ao diálogo e que eu respeito as instituições políticas, e mesmo com os divergentes eu sou capaz de governar para poder mudar, né, o cenário ali do país. Então acho que esse foi um componente aí decisivo para considerar ali o nome do ex-governador Geraldo Alckmin, e acho que o Lula conseguiu romper aquilo que mais ali atrapalhava, que era justamente a militância interna dentro do PT, que foi muito crítica ali, assim que foi apresentado oficialmente, mas que hoje a gente já consegue ver uma moderação, e até por o próprio Geraldo Alckmin, né, moderando o discurso, reconhecendo o legado das gestões do PT, né, indo para as ruas, né, como foi em Salvador recentemente ali. Né? Então, acho que isso muda e ajuda muito o Lula, né, nesse cenário. Ou seja, o PT já sinaliza um novo governo de coalizão, caso chegue ao poder, Luciana? Lula é um presidente da coalizão, né? Acho que isso é inegável. Né? E foi um presidente muito hábil, né? Que ele conseguiu negociar com a esquerda e a direita,
coisa que o Fernando Henrique tinha dificuldade. Na verdade, toda a coalizão do Fernando Henrique, ela gerava ali do centro para a direita. Não, Lula não, era do centro à direita. Isso há um lado positivo, mas também há um lado negativo. Você precisa negociar mais, você precisa coordenar muito mais conflitos dentro dessa coalizão. A Dilma pagou esse preço? A Dilma pagou o preço por não ter essa mesma habilidade que o Lula tinha, né, em considerar tantas divergências e tantas pluralidades dentro ali do próprio legislativo, né? Mas a gente tem outros fatores ali que explicam a queda da Dilma, né? Não é simplesmente esse, né? Até porque ela foi muito bem sucedida no seu primeiro governo, né? Conseguiu lidar bem com essa coalizão ali dentro do legislativo. Mas a gente teve fatores ali externos, a gente teve ali um peso das mobilizações nacionais, tinha o fato dela ser mulher também, né? E a toda a sua figura muito mais burocrática e menos política ali do que Lula, né? Luciana, quais os principais desafios para o próximo governador de Alagoas? Bom, o próximo governador de Alagoas vai ter que conseguir mostrar um diferencial em relação a tudo que existe hoje e que é bem avaliado por uma parcela considerável da população alagoana, né? A gente teve muitas mudanças ali, né, que eu acho que não podem ser desconsideradas, né? O sarrafo do governo Renan Filho está alto para o próximo governador? Eu diria que ele está mediano, até porque as condições sociais e econômicas do Estado, elas não mudaram efetivamente, e talvez esse seja o grande problema que todos os governadores alagoanos, né, pelo menos nos últimos mandatos, enfrentam, né? A gente ainda tem uma desigualdade muito grande, uma grande concentração de renda, né? A gente tem aí problemas ainda, né? Mesmo que a gente tenha uma redução nos índices de violência, ainda é algo preocupante, né, para um estado, né, que tem o potencial turístico, que tem potencial econômico, se bem, né, feitos os investimentos. Então eu acho que é isso, né? Talvez se falar assim, qual é o principal desafio? Avançar na redução das desigualdades internas dentro do Estado e dessa concentração de renda, né? E que, claro, não é só um problema de governo, né? É um problema também que eu falo de características da sociedade alagoana que é muito conservadora e muito elitista, né? Então você precisa reduzir privilégios, né? Você mexe em grupos que hoje detêm o poder econômico dentro do Estado. Então, isso é muito difícil para qualquer governador mesmo. Então, acho que é isso, né? São desafios que estão postos, são desafios que eu acho que não são resolvidos em 4 anos, né? Eu acho que começou a ser feito aí em algum momento, a gente, eu acho que desde os governos, desde o governo Ronaldo Lessa, isso já vem sendo tentado ali alterar, mas é muito difícil dentro das próprias características ali que a gente tem dentro do Estado. Luciana, quero aqui agradecer a sua participação no programa Ponte. O programa bom é assim, passar rápido, diálogo bacana. Quero agradecer também o convidado de hoje, o jornalista Carlos Madeiro, e agradecer também o meu companheiro de bancada, Mailson Franco. Até o próximo programa. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas.